Começando mais um pipoquinho nesse mundo. Falou em 6 línguas na nossa abertura aqui, coisa eclética, muito bacana. Queria dizer, começou o Pipocando Games, sejam todos muito bem-vindos. É porque eu tô inspirado, porque o tema de hoje são as mídias dos games que deram errado, assim como essa minha tentativa de iniciar o Meio vídeo. nerd esse tema, né? Mídias dos games. Mídia, CD, disco, Fitola, fita, vitrola, cartucho. CDzola. Isso. Bom, o Laserdisc foi o primeiro formato de disco óptico que foi usado para jogos de arcade e ele foi popular por um breve período lá nos anos 80. Sim, é realmente muito moderno naquela época. É um CDzão gigante. É que era grande, era desajeitado, cara. Era um vinil, um CD gigante, era um vinilzão, CD. O disco era desajeitado e media mais ou menos uns 20, 30 centímetros de diâmetro, né? E era delicado pra caramba e o preço de produção era bem elevado. É uma mídia que, tipo assim, eles fizeram uma coisa legal pra época, mas logo ela já ficou ultrapassada. Exatamente. Né? E lógico que essa mídia gigante exigia um equipamento mais robusto pra ser reproduzida, o que encarecia a construção dos arcades, que tinha que caber toda aquela parafernália. Imagina, um vinil pra você jogar a parada, né? O grande destaque dos jogos desse formato é que eles continham animações e várias imagens live action, né? Muito melhores, inclusive, que os gráficos dos consoles da época, né? E a jogabilidade se resumia no player apertar o botão certo na hora certa, no estilo Quick Time Event. Rolou até alguns filmes também de Laserdisc. Não, eu acho que o Laserdisc ficou muito mais popular pelos filmes e séries. Eu tenho uns 3 ou 4, eu tenho Terminator 2 em Laserdisc e tal. Na real, assim, confesso aqui um vacilo de leve do noob. Eu fui comprar uns vinis, aí eu vi lá uns Laserdisc. Comprei um Laserdisc no meio. Dá 0 pra ele. Você é burro, cara, que loucura. O Laserdisc, ele era legal, a qualidade era muito grande pra época que ele saiu e tal, principalmente pra filmes e pra séries, mas nos arcades ele realmente foi muito mal utilizado e foi rapidamente substituído, então flopou. Agora, você que assistia Rei Leão, tudo tem as fitas da Disney com o selo, verifique se sua fita é original. Era assim? Sim. Saiba que até videogame já usou VHS, galera, que foi popular na década de 80, foi muito utilizado como mídia pra filmes, mas também foi usado em games de console, como por exemplo o Action Max da Worlds of Wonder. Eu não tinha ideia mesmo, assim. Eu também não tinha ideia. Meu Deus do que céu. VHS foi mídia de game. Você rebobina na hora que você termina de jogar? O que faz? Devolve na locadora rebobinada, assim, né? Será que ele fica tipo... Como funciona isso? Que merda! A duração do formato foi bem curta, obviamente, né? Já que os games eram limitados, eram mais parecidos aí com vídeos semi-interativos. Eu não consigo nem imaginar como era jogar uma parada com essa mídia. Né? Eu acho que eu já vi vídeos disso. Na verdade, são imagens e você só escolhe, tipo, ou uma coisa ou outra. Saíram alguns jogos filminho interativo. São filminhos. É interessante, porque na época não tinha gráficos tão bonitos, então era o gráfico mais real. É o Until Dawn da época. Na verdade, foram lançados só 5 jogos pro Action Max, todos jogos de tiro que utilizavam a Light Gun do console, que é aquelas armas que você aperta, ela registra o infravermelho na posição da televisão e acerta o tiro. E faz alguma coisa. E pra rodar esses games, você precisava ter não só o console, mas também um videocassete conectado na sua televisão, ambos ao mesmo tempo, lá bonitinho, funcionando. Cara, eu queria muito testar um negócio desse. Você deve ter que dar play no videocassete e aí deve ter alguma codificação que o videogame detecta que momento que a fita tá. Jornada artística. A interatividade era muito limitada, galera. Porque você, independente do que você fizesse, o jogo corria do mesmo jeito. Tá rodando fita cassete. A fita cassete tava lá fritando, entendeu? Então você não tinha replay, por exemplo, não tinha como voltar, não tinha como volta a fase, não tem nada disso. Rebobina e joga de novo. E esse formato tentou uma sobrevida aí como ferramenta de jogos educativos, mas foi um fracasso também, ninguém quis. Rebobinar é ruim. I'm coming to get you now. You're gonna get shot. My God. Galera, o MD da Sony é um negócio que assim, o formato não dá pra falar que ele deu errado, porque PSP funcionou. Vendeu pra caramba. Sim, eu comprei muita coisa. As pessoas compravam os jogos de PSP. Mas quem jogava o Piratex? Todo mundo.
que você inclusive precisava ter o SD da Sony, que era mais caro, tal. Mas se você jogar o Piratex era muito mais fácil. Claro, você baixava os jogos na internet, metia ele ali no SD e foi que foi. Eu acho que o erro da Sony foi não ter feito o PSP já com mídias digitais. Com certeza. Não, você comprou, é que nem os mais novos. Você tem lá uma memória dentro dele e você compra na loja online e vai arquivando aquilo dentro da memória do seu videogame, entendeu? Faz mais sentido mesmo, porque todo mundo pirateou. Os piratas foram mais inteligentes. Já era numa época, os jogos pesavam tipo 200 MB, 300 MB, já era uma época que dava pra baixar um jogo desse tamanho pela internet. Já tinha você botar o cartãozinho ali, já novo, já funcionava. É que tirei nota 10, super pirata. O formato de UMD não deixou os usuários tão satisfeitos assim e também não combateu a pirataria como a Sony esperava, né? Porque todo mundo. Na verdade, só fomentou, porque era muito mais confortável jogar o pirata. Porque era caro você jogar a parada, comprar a parada era bizarro. Eu conheço gente que realmente comprava as mídias originais pra ter o negócio, mas jogava no pirata. O Final Fantasy eu tenho, o Dissidia eu tenho o Crisis Core, mas porque eu queria comprar pra ter o jogo mesmo, mas eu jogava os piratas. Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. E essa mídia ela era interessante, era um disco dentro de um suporte plástico. Um plastiquinho ao redor. E no começo, algumas dessas mídias vinham com defeito e elas se descolavam desse plástico, o que impedia que o console lesse o CD e aí você ficava sem o jogo. E por ser uma mídia ótica e de estar sempre em movimento lá dentro do console, lendo, né? Ele podia sofrer alguns pulos conforme o player se movia, né? O que podia afetar o loading dos jogos e principalmente por ser um portátil, você tá jogando no carro, a sua mãe dirigindo. É tipo um Discman dos videogames. Exatamente, não tem como dar certo. A insatisfação dos jogadores foi grande, o que tornou o console um dos que mais sofreu com destravamentos e pirataria, porque era muito melhor jogar assim. Agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Tia, valeu, é nóis, hein, tia? Passava de tiro aí pra tia! E se você também quebrava a sua fita pra ela entrar no seu console, dá um like aí, ajuda nós. Um likeinho que ajuda muito na divulgação. Um joinha. Outra mídia que também flopou bastante foi o mini disc do GameCube, né? Que é o formato utilizado especialmente pro GameCube da Nintendo, que também funcionava no Wii pelo princípio de retrocompatibilidade, né? O Wii conseguia ler. Esse mini disc foi utilizado para diminuir a pirataria, né? O formato também limitava um pouco as possibilidades dos desenvolvedores de fazer. Porque não tinha muito espaço, cara. A capacidade do disco, né? Por exemplo, o DVD tinha 4.67 GB, os DVDs single layer, né? Que rodavam no Xbox e no PlayStation 2. E o GameCube tinha bem menos, porque ele tinha 1.8 GB, o disco era menor. E alguns jogos multiplataforma acabam perdendo um pouco o conteúdo para poder caber no mini disc, né? Então, a gente deu sorte, porque isso não limitou a geração, né? Como aconteceu, por exemplo, com a geração do Xbox 360. Mamilo! É muito polêmico falar sobre isso, as pessoas que são caixistas vão me matar. Eu quero que você se f***, seu filho de uma p***. Não tô falando que o Xbox 360 foi um videogame ruim, a geração não sofreu tanto, porque não é que arruinou a geração. Mas como a gente tinha discos de PlayStation 3 gigantes, de até 50 GB, e a gente tinha o Dual Layer só de 8 GB do DVD do Xbox 360, os jogos multiplataforma pelo Xbox 360 ter vendido muito, não, as pessoas primeiro desenvolviam pro Xbox 360, depois portavam pro PlayStation e não usavam essa capacidade grande pra colocar, por exemplo, sprites pré-renderizadas mais bonitas, enfim, tem um monte de possibilidades que daí nos jogos que eram exclusivos do PlayStation apareciam e faziam coisas bonitas, entendeu? E morreu. Porque como o GameCube foi o menos vendido da geração, assim, né? Ele não vendeu tanto quanto o PlayStation e tal. Então ele não limitou, assim, ninguém ficou atrás, mas tem que caber no disco. Não, se couber, coube, também se não couber, dane-se. E uma das razões da Nintendo para escolher esse formato do mini disc foi justamente economizar nas taxas que pagaria para usar o DVD. Agora vamos falar do GD-ROM do Dreamcast, que foi um formato escolhido pela SEGA para os jogos desse console e também para alguns arcades da empresa que fabricava, né? E o GD-ROM foi criado para combater a pirataria também, como algumas outras mídias que a gente falou aqui, né? Mas só que o formato durou muito menos, né? Já que o console foi fabricado aí por cerca de 3 anos. O console flopou em geral, né? Na verdade, isso aqui era um upgrade do CD-ROM com capacidade de gravação de 1 GB e não podia ser lido ou copiado por leitores de discos comuns na época, né? Em teoria. Então, assim, que eles falaram, já existe todo um mercado consolidado de CD-ROM. Então, pirataria de CD-ROM já tá bombando. Vamos lançar então um formato nosso, um pouco aprimorado, e ninguém vai ter como copiar isso agora nos leitores. Ele foi lançado pouco tempo antes do PlayStation 2, né? Que utilizava o DVD como a mídia padrão, e o formato tornou-se obsoleto rapidamente, obviamente. A partir do momento que lançou o DVD que podia ter dual layer de 8 GB, que ninguém usava, era single layer. Mas 5 GB na época era muito espaço. E a SEGA até tentou consertar a sua escolha de formato, anunciando um leitor de DVD pro Dreamcast, mas nunca foi lançado. Porque flopou. Flopou antes.
E outra mídia que flopou muito foi o Famicom Disk System, né? Que é o formato utilizado pela Nintendo como alternativa aí pros cartuchos feitos pro Famicom, né? Esse formato ele fez sim um relativo sucesso, vendeu bem inicialmente, mas logo começou a sofrer com a famosa pirataria. Pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam. Aqui, ó, piratão da Nintendo. Fala aí, pessoal da Games Fever, tudo bem? A mídia era como um disquete, precisava de um acessório do tamanho do console pra funcionar, obviamente que ia flopar, né? Ah, mas as pessoas até chegaram a comprar e tudo, é a pirataria que ferrou mesmo. Eu posso dar um troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. E esses discos eram mais baratos que os cartuchos e eram regraváveis, o que permitia que os players fossem até as lojas e trocassem os jogos que tinham dentro da fita. Os dispositivos anti-pirataria do formato eram facilmente burlados e a prática se tornou muito popular, né? Sendo anunciada até em revistas japonesas. Isso, então você comprava um disco que era de um jogo, mas na verdade o cara já tinha o jogo tudo salvo no computador, você levava lá o mesmo disco, a mesma unidade, o cara trocava o jogo que tinha dentro e você ficava pra sempre jogando com o mesmo disco. E outra coisa que dificultou muito é que a Nintendo era muito rígida quanto à cobrança dos direitos para converter os jogos para esse formato novo, o que tornou a plataforma menos lucrativa para muitos dos desenvolvedores que queriam usar essa mídia. Então o cara fala assim, ah, vou produzir a mídia comum do console ou vou produzir essa que é mais legal? Puta, vou produzir a comum porque dá mais dinheiro. Mas eu quero meu dinheiro, Larissa! O dinheiro que eu ganhei, Larissa! Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no Pipocando Games e passa a palavra pros seus amigos. Isso, compartilhai, ó irmão jogador de videojogos. É isso aí. Precisamos de ti. Valeu, gente. Tchau. Joga videogame. Menos ódio, mais Joguem nisso. noitadas de Super Nintendo.